Olá! Você não precisa pegar um voo ou atravessar o Atlântico para estar em um destino diferente e cheio de charme, com boa comida e paisagens deslumbrantes. Aqui pertinho do Brasil, com poucas horas dentro de um avião, é possível conhecer culturas diferentes e ter uma experiência para a vida toda. Mais que isso, uma viagem para se fazer num período curto e gastando pouco. Roteiros que podem surpreender você por tudo o que oferece, desde os passeios, passando pela comida, pelos vinhos e pelo clima. Nesse episódio do Mapa de Viagem, você vai saber um pouco mais sobre alguns destinos da América do Sul, com pacotes de aproximadamente 5 dias. O nosso destaque fica por conta do nosso vizinho Uruguai. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso podcast Mapa de Viagem. A proposta deste episódio é trazer soluções para quem gosta de viajar, mas não tem muito tempo ou não tem dinheiro para gastar muito, né? Então, pensei em viagens que podem ser curtas, mas bem aproveitadas, se bem preparadas, com pouco gasto, mas com grandes prazeres. Já pensou em conhecer as redondezas do nosso país? Já pensou nos vinhos, na comida e nas belezas? Então vem comigo, ajuste aí seu GPS, calibre aquela taça de vinho e venha! Eu sou Rimeiro Amaral e nosso Mapa de Viagem está começando. Bom, e hoje eu recebo a minha amiga e agente de viagem, parceira de viagem também, Dani Carelli. Ela é agente de turismo e hoje mora em Brasília. Deixou um pouco o Goiânia de lado e foi cuidar da agência lá em Brasília. Dani, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Bom, quando a gente fala em viagens curtas, nem todo mundo pensa que 5 dias a gente pode conhecer outro país. Existem roteiros quase em estilo bate-volta para quais destinos da América Latina, por exemplo, que a gente consegue fazer isso? Praticamente todos aqui. O que acontece é que o tempo de viagem conta um tempo diferente, né? Um dia é mais do que um dia de imersão em qualquer lugar, ele vale mais um dia. Então, às vezes, as pessoas não querem fazer a viagem porque tem pouco tempo, porque tem 4 noites para passar. E aqui a gente pode viver coisas maravilhosas nesse pouco tempo. Bom, Buenos Aires, nós já estivemos juntos na capital argentina, que foi coisa de 5 dias, se eu não me engano, né? Para mim foi um mês. Saímos na quarta-feira, voltamos no domingo. Ainda é possível um pacote desses com hotel, passagem aérea, tudo incluído hoje em dia? Sim, é possível. Saindo de Brasília até tem voo direto. Então, são 4 horas, você já está lá em Buenos Aires. E agora, no final do ano, não que as passagens ficam mais caras, de qualquer forma. Mas durante o ano, você consegue ter refeições, degustar vinhos a preço, né, por causa da recessão lá na Argentina. Para a gente, o nosso dinheiro vale mais, então a gente pode desfrutar gastando menos. E o que a gente tem para ver em Buenos Aires? O que a gente não pode perder? Quer dizer, existem pontos em Buenos Aires, por exemplo, que dá para você tirar um dia para dar uma passeada. Bairro La Boca, San Telmo, conhecer tudo isso. Buenos Aires é cultura, Buenos Aires é pulsante de qualquer forma. Então, assim, sempre que você for, você vai encontrar boa comida, boa bebida, novos shows. Agora, eu estive lá depois da pandemia, eu notei que muita coisa tinha fechado, mas eu notei também que muita coisa nova sendo aberta, com novos pensamentos. Eu não vejo a Buenos Aires decadente que muita gente fala falou que eu iria encontrar agora. Eu vi tudo, a Plaza de Maio estava linda, casa rosada, não tinha ninguém pedindo na rua. Eu senti, mas eu achei que São Paulo estava muito pior do que Buenos Aires. Eu parti de São Paulo, o contraste, eu achei que não tem essa... você indo lá para passear, lógico, todo lugar tem a porta da frente, tem a porta de trás. Mas eu achei que lá tinha muita opção, muita coisa para fazer e muito bem organizado. Agora, Buenos Aires tem um grande chamariz, que é um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade, né? Curiosamente, assim como também na França,
que é o cemitério da Recoleta. Como o cemitério acaba se tornando ponto turístico da cidade? O que tem de tão especial nele? A arquitetura, né? Então, a arquitetura diferente, o modo que eles acomodam os seus mortos, seus queridos, tem esculturas demonstrando, faz parte da história. Você vai lá, você vai de túmulo em túmulo, você vai lendo a história. E a história do povo, né? Para quem não sabe, o peronismo é muito forte. O peronismo vem de Evita Peron. E Evita Peron foi enterrada no cemitério da Recoleta e acaba sendo um ponto turístico dentro do próprio ponto turístico, né? O túmulo dela acaba sendo um dos mais visitados da Argentina. Sim, e o cemitério, na verdade, como ele é histórico e traz muita história, eu aconselho que é um passeio que não se deve perder na primeira viagem. Porque Buenos Aires é uma cidade que você pode ir sempre. Então, eu aconselho ir fazer esses programas na primeira visita, e depois você indo todo ano, você pode fazer uma redescoberta. No final de semana em Buenos Aires, já muda o seu astral para você passar o resto do ano. Então, assim, e é um passeio que dá para fazer facinho, e você vai sempre encontrar novidades. Buenos Aires é uma cidade muito cultural. A Argentina tem uma cultura muito forte. Para quem não sabe, Buenos Aires é uma das cidades do mundo com o maior número de cafeterias e livrarias que existem no mundo. Além disso, Buenos Aires tem também um charme diferenciado, arquitetura parecida com Paris, né, com as capitais europeias. Tudo isso acaba sendo também um atrativo para quem vai a Buenos Aires, seja a primeira vez, a segunda, a terceira, mas enfim, Buenos Aires, em 5 dias dá para você conhecer bem, saber tudo isso. Não pode faltar um show de tango, né? Eu também acho. Toda vez que eu vou lá, eu vou a um show de tango que eu acho lindo. Tem vários tipos, tem mega shows, tem uma coisa mais intimista. Essa última vez que eu fui num tango que era poucas mesas, e os dançarinos lá dançando entre a gente. E tem aqueles que são verdadeiras Broadways, né? Agora, é possível você sair de Goiânia ou de Brasília, por exemplo, com o seu pacote fechado já com isso? Eu quero fazer um pacote tudo fechado. Sim, uma pessoa que está indo pela primeira vez ou que ela quer fazer uma coisa específica, ela precisa de uma assessoria, né? É isso que eu faço. Ela já sai daqui com tudo organizado, reservado, e para melhor otimizar o tempo, porque afinal, se você quer passar pouco tempo, esse pouco tempo tem que ser gasto com qualidade. Para quem não sabe, os shows de tango em Buenos Aires geralmente são feitos em teatros enormes e vem um jantar incluído. Então, à noite você já sai para o jantar, já vê o show de tango e volta para passar nas avenidas e ver as luzes da noite, que é uma coisa maravilhosa. Buenos Aires tem um destaque também, que é o MAUBA, o Museu de Artes de Buenos Aires, aonde está uma das obras brasileiras mais famosas, que é o Abaporu, de Tarsila do Amaral. Também é uma visita que deve ser feita, né? Tirar uma tarde para passear no MAUBA. Sim, então, Buenos Aires é uma cidade que ela é muito cultural, então ela te desperta essa vontade de ver obras de arte e tal. Então, e isso mesmo, é um momento que você vai se interessar e vai querer ver, e lá é a oportunidade ideal. Da Argentina para Bolívia, né? Quando a gente fala em Bolívia, a gente pensa nas altas altitudes, a gente pensa numa comida diferenciada, no milho, na batata, mas o que dizer do nosso país vizinho, né? Além da comida, paisagens maravilhosas, o que a gente destaca na Bolívia? Hoje a gente está tendo muita procura pelo salar. Só que o salar é um passeio que as pessoas costumam ir conjugando com o Chile. Por que isso? Como é que funciona? Pela logística, a gente divide muito em interesses. Então, assim, uma pessoa que vai para o Atacama, porque o Atacama também é um passeio que 4 noites, são 3 noites e já está visto, como o interesse é mais ou menos o mesmo assunto, a pessoa já aproveita a viagem para conhecer os dois, dada a distância pequena. Para quem não sabe, vou dar uma explicação do que é o Salar Uyuni. A Uyuni, né,
Fica no sudoeste da Bolívia e é o maior deserto de sal do mundo. É o que sobrou de um lago pré-histórico que secou, deixando uma paisagem desértica de quase 11 mil quilômetros quadrados com sal branco e, claro, formações rochosas e ilhas repletas de cactos. Embora a vida selvagem seja rara nesse ecossistema único, ele recebe muitos flamingos raros. É uma das grandes atrações, né? Grandes atrações, ainda mais para quem gosta de fotografia, tirar fotos lindíssimas, diferentes, até parecendo que estão em Marte ou em outro planeta qualquer imaginário. É uma ótima oportunidade. Por isso que eu falo que isso combina com o Atacama, que o Atacama também tem esse perfil. A gente tem a Colômbia também do lado, Cartagena das Índias, San Andrés, uma parte do Caribe colombiano. O que a gente pode falar disso? São dois pontos, né? Uma é uma cidade costeira, linda, com uma arquitetura maravilhosa, a comida idem, e a outra é uma ilha, que também fica no meio do Caribe colombiano. O que a gente pode destacar dessas duas cidades? Cartagena é uma cidade também cultural e histórica, esse é a pegada dela, apesar de ser uma cidade na costa, ela não tem mar, então eu acho que eu acho que é necessário conjugar pelo menos com San Andrés, que é uma ilha que ela tem o mar dela é como se fosse o mar das Maldivas, só que mais perto, sabe? O que o turista encontra lá? O mar, a natureza, mas vale ressaltar que é um destino rústico. Ele ainda não tem, infraestrutura que teria, por exemplo, Maldivas, que não é para quem quer encontrar a praia, o mar maravilhoso e só. Os serviços ainda são precários. Eu já ouvi falar, eu não conheço o San Andrés, mas já ouvi falar que existe um perrengue para se sair do continente para atravessar. O voo não é uma coisa lá muito levada em consideração. Quem está com muita vontade, mas vale muito a pena. É difícil, né, explicar para a pessoa essa falta de estrutura, porque fica parecendo, como você disse, que é um perrengue, mas na verdade vai ser recompensador. Mas você tem que estar com o coração aberto para um turismo novo, como eu vou dizer. Eles ainda não se estruturaram, eles ainda não se organizaram quanto essa maravilha. A gente fala em tempo também para conhecer tanto Cartagena quanto San Andrés, a gente pode tirar aí que 4, 5 dias, sim, que dá para conhecer tranquilamente. Os dois dá. O que você me diz da arquitetura local, da comida local? O turista ele vai ter essa facilidade de encontrar sabores e belezas em tudo? Sim. A cidade toda colonial, coloridinha, isso e com bastante teor de cultura, de história, e ele vai encontrar, e a comida vai ser uma coisa natural, tudo ainda rústico, ainda preservado. Então, vai ter toda a característica do lugar, vai encontrar. E na praia, comida de praia, né? Então, mescla a cultura com comida de praia, acho que não tem jeito de dar errado. Tem não. Aí a gente vai para o Chile. O que nós podemos recomendar como imperdível no Chile? O Vale Nevado ainda é um dos pontos mais procurados no Chile? Ela é uma boa pedida, mas a gente tem que levar em conta que das mudanças climáticas, então não dá para prever a neve. E se não nevar... Não tem Vale Nevado. Não tem Vale Nevado. E aí, o que a gente procura? No caso de a gente for numa época de verão, por exemplo, e que não tenha neve no Vale Nevado, o que atrai no Chile? Tem algumas regiões de verão, de campo no verão, mas aí fica mais para a cidade mesmo, Santiago. Agora não dá para a gente visitar o Chile e não conhecer uma vinícola, né? Não dá, né? Existem pacotes que incluem essas visitas também? Sim. Como é que funciona isso? Porque eu procuro conhecer o perfil do cliente. Se o cliente gosta de vinho, ele vai estar recheado de vinho. Se ele gosta de esportes, ele vai estar recheado de esportes. Mas eu faço sempre uma mescla, porque acho que não tem ninguém, nem até gente que não bebe quer conhecer uma vinícola. Como é que funciona isso? Você daqui mesmo já se reserva um dia, uma data, passa-se o dia, paga-se por isso, come-se lá, bebe-se lá. O que inclui esse pacote para visitar uma vinícola? Então, isso a gente vê
justamente isso, alinhando com o cliente. Tem gente que quer só conhecer, tem gente que quer fazer degustação, tem gente que quer almoçar, tem gente que quer andar de bicicleta por entre as vinhas. Então, isso eu vou alinhando com o cliente. Ele pode ser um passeio de meio-dia ou um passeio de dia inteiro. Porque, às vezes, a pessoa quer, mais do que degustar o vinho, ela quer comer no lugar, ela quer sentir aquilo por inteiro. E tem gente que não, que quer comer numa vinícola, na outra quer fazer degustação, quer fazer 4 vinícolas por dia. Tem gente Dá para fazer 4 vinícolas por dia. Uhum. Então, isso tudo se fecha num pacote aqui mesmo, antes de ir. Aqui mesmo. Para você ir mais organizado, porque se o tempo é curto, como que você vai começar a organizar lá? Entendi. Só a gente que fez isso, né? Exatamente. Inclusive, enfim, chegamos ao Uruguai, vamos falar disso agora, que também tem vinho bom. Aliás, a uva Taná, que para mim é uma das melhores, é muito cultivada no Uruguai, produz vinhos excelentes. Mas, voltando ao turismo, 5 dias também de Uruguai é possível aproveitar bem, né? Muito, dá para fazer, dá para você... Na época de praia, dá para você ficar totalmente na praia, ou na época de frio, ou em época de frio, ficar totalmente na região de Montevidéu. Também com vinhos nos 2 lugares. E assim, o Uruguai é um país do meu coração. Do nosso coração. Gente, a gente passou 4 dias lá, que foram alguns meses, né? Na nossa vida, de história, de coisa para contar, de coisas que a gente comeu, gente. Existem algumas dicas que são importantes, que é descer no aeroporto, já em Montevidéu, alugar um carro, que é possível, você faz com tempo mais hábil, é mais barato e você consegue fazer 4 ou 5 dias, tudo isso, que seria, por exemplo, Montevidéu, uma vinícola, Punta del Este com Casa Pueblo, José Inácio e uma volta a Montevidéu. Vamos começar falando um pouco de Montevidéu, da parte cultural, né? O que a gente tem? Em Montevidéu a gente tem praia, a gente tem teatro, o que mais? A gente tem comida. Muita comida. A gente tem restaurante estrelado do Guia Michelin. A gente foi no Mercadão. No Mercadão. Gente, muita comida. É considerada, a carne uruguaia é considerada uma das melhores do mundo, né? E unindo ao vinho, que também tem uma das melhores uvas do mundo, chega-se a entender que a gastronomia vai valer a pena. A gente poderia pegar um dia, então, para Montevidéu, um segundo para uma vinícola também. Foi exatamente o que a gente fez. Exato. A gente ficou em Montevidéu. Aí eu cheguei um dia antes de vocês, a gente saiu para conhecer a noite, fomos nos barzinhos, no restaurante, no outro dia vocês chegaram e a gente já começou com o mercado. Isso. A gente começou e a gente podia ter terminado lá, mas a gente foi além. Isso era antes, a gente foi numa feira, né, cultural, que também dizem imperdível, mas também vai do perfil da pessoa. E o que a gente fez? Depois da gente aproveitar o mercado, todas as possibilidades do mercado, a gente achou que estava pouco e a gente foi procurar mais. A gente achou um restaurante que era... Você lembra que aquele restaurante era estrelado do Guia Michelin? Sim. Foi maravilhoso. Bom, quando a gente começa a falar de coisas pessoais, a gente traz à tona o quanto viajar é muito bom e o quanto o Uruguai traz tudo isso. Para quem não conhece vinícolas ou tem vontade de conhecer e às vezes não se lembrou de incluir no seu pacote uma vinícola, os hotéis de Montevidéu e todos os hotéis da região, eles podem indicar tudo isso também. É claro que você pode pagar um pouco mais caro. Você passa o dia numa vinícola, você vai experimentar os vinhos que são produzidos ali, geralmente tem azeites, pães, isso tudo pode ser incluído. Falar a verdade para você, não é uma coisa cara, não mesmo. É coisa de passar o dia por, vamos dizer, hoje $100, cento e poucos dólares, fazendo degustações pequenas dos vinhos que são produzidos, geralmente 6, a partir de um espumante até o tinto, passando pelo vinho branco e o vinho rosé. Além dos pães que são produzidos ali, azeitonas, azeites, e vale muito a pena. Claro, saiu dali depois, dá para fazer um jantarzinho na rua, num bom restaurante também, que não é ninguém de ferro. Dá. Que dá, né? Mas, assim, o passeio da vinícola, ele
ele é muito, ele te toma muito tempo, mas ele te oferece muito. Então, assim, é possível que você chegue um pouco cansado desse passeio, ou se você quiser investir num bom restaurante, não é esse o dia. Deixa para um dia que está mais tranquilo. Se fizer uma reserva, deixa para outro dia, que esse não é um dia que você vai chegar no hotel já satisfeito com o que viveu, com o que bebeu, com o que comeu. E já que a gente está de carro, no terceiro dia já dá para ir para Punta del Este. Dá. Punta del Este é um destino que no verão ele conjuga muito bem com o José Inácio. A gente teve uma experiência em José Inácio que foi maravilhosa, mas depois eu me hospedei lá. E era época de verão, então tinha muito beach club, muita coisa acontecendo. Cassinos, né, também? Isso em Punta del Este. Sim. José Inácio era mais essa coisa de praia mesmo, sabe? Era uma coisa assim, tipo a Riviera Francesa, mas assim... Guardadas as devidas proporções. Lógico, mas assim, uma coisa mais chiquezinha, mais lúdica. Punta del Este é uma cidade balneária que você pode passar o dia em barzinhos como no Rio de Janeiro, por exemplo. Existe a praia, que é muito frequentada, existem também pontos turísticos. À noite ela é ganhada pelos cassinos, existem cassinos variados dentro de hotéis que você pode frequentar, visitar, jogar para quem gosta disso. E aí, dali de Punta del Este a José Inácio, que é uma praia a 40 minutos, né, da cidade, mais ou menos. E existem restaurantes maravilhosos, uma praia bonita, existe uma parte tem um navio afundado que ali acaba virando um ponto de turismo também. E existe uma grande vantagem, nesses próprios, tinha um bar onde a gente ficou, um restaurante, que a gente estava meio alto, e eu não entendia por quê, porque quando a maré sobe, o mar fica embaixo, e você fica por cima, vendo o mar passar embaixo. Você escolhe o seu peixe, a gastronomia também é maravilhosa, é feito ali na hora, e você pode, um dia ou outro, estar comendo na mesa ao lado de um ator famoso de Hollywood, por exemplo, que está ali tranquilo, né? Lá é um lugar, assim, por ser de muito charme, é um lugar que é muito procurado por pessoas que gostam de levar esse estilo de vida, low profile. Vale a pena. O Uruguai é aquele quintal de casa, vamos dizer assim, que a gente tem para onde correr. Você consegue a boa gastronomia, uma cultura também incrível, pontos turísticos, seja na capital ou nas cidades em volta, e você tem ao seu dispor o mar, que é uma parte dessa aventura toda. E tudo isso, Daniela, a gente pode falar que valores entre 4 a 5 dias não são valores que se despenderia, por exemplo, para a Europa, né? Não, exatamente. Aquele que você quer fazer uma viagem charmosa, com valor cultural, com arte. Eu acho que o Uruguai, e eu não falei, não contei ainda para você, que eu também fiquei hospedada numa hacienda, esqueci o nome. Uma fazenda mesmo. Como é que é essa experiência? Você começou a me falar e até a gente não conversou mais sobre isso. Como é que é essa experiência? Isso? Como é que funciona? Maravilhoso. Primeiro que o hotel era maravilhoso também, aí já foi um hotel bem 5 estrelas, com cavalos maravilhosos, e a comida, tinha uma churrascaria. É como se fosse uma fazenda muito bonita, uma coisa meio Zorro, assim, e todos os quartos são diferentes, e dá para você fechar a fazenda com a família, que não fica absurdamente caro. Mas lá, o que a gente fez? A gente andou a cavalo, num ambiente, porque não tem imagem, cenário de filme. Cenário de filme. Eu olho e falo, eu não estava aqui. Aí a gente andava a cavalo e teve um dos passeios que era nadar com os cavalos. Então você entrava dentro do lago a cavalo, sem sela, e os cavalos são da área, né? Eles moram ali, então eles já sabiam o que fazer. Então você ficava nadando com os cavalos, tipo uma coisa surreal. E assim, tão perto de casa, eu vivi experiências no Uruguai, não só de uma viagem, de várias viagens, que foram assim, as experiências que mais me marcam, assim, que eu falo, nossa, eu fiz isso, que chato, e foi aqui perto de casa.
Porque na época que eu fui, eu peguei um voo aqui em Goiânia 4 horas da manhã, 9h30 da manhã eu estava em Montevidéu. Quer dizer, você aproveita o dia da viagem ainda, né? Não, aonde que nem aqui em Goiânia a gente está 9h30 da manhã em lugar nenhum, né? E aí eu cheguei. Esse voo eu acho que não está tendo, depois da pandemia deu uma cortada. Mas tem voos que chegam lá 4 da tarde. Mas já é uma coisa. Agora, Dani, para quem não tem esse tempo de uns 30 dias de férias ou 15 dias de férias, é possível. Nesses roteiros, né, que a gente falou. A gente está aqui conversando, a gente viveu em 4 dias, que se a gente for parar para contar aqui, não tem horas de programa que aguente. E isso é possível ser feito em toda a parte da América do Sul. É possível você viajar por pouco tempo, gastando pouco e tendo uma excelente destino. Na Argentina também tem Salar, tem o Fim do Mundo, né? O Ushuaia, tem El Calafate, tem Bariloche. Esquiar é por aqui. E são todos passeios que não precisam muitos dias, aliás, nem é recomendável muitos dias, porque você consegue viver aquilo, igual já falei. A viagem conta parece as horas de viagem são umas horas diferentes. Você está imerso naquele assunto. Um dia é uma semana, né? Um dia é uma semana. A gente faz amizade que à noite você já está lá dividindo a senha do... porque assim, tão imerso, você está longe das suas coisas, vivendo uma fantasia, um sonho, né? Um sonho e dividindo com pessoas que também estão vivendo isso, fica tudo mais intenso. É isso, viajar para perto, viajar para onde a gente não conhece, mas esteja perto, você gasta pouco tempo, pouco dinheiro, com poucos amigos às vezes, mas de uma intensidade muito grande. Dani, muitíssimo obrigado pela sua participação no podcast, lembranças e conhecimentos, muito bom ter você aqui, obrigado. Muito obrigada. Vale a pena conhecer as culturas que estão ao nosso redor. Além de gastar pouco tempo, o preço é relativamente mais baixo, tanto em passagem aérea quanto em hospedagem. Experimente. A América do Sul pode te surpreender. O mapa de viagem que nos levou a conhecer um pouco sobre nossos vizinhos sul-americanos termina aqui. Você pode rever esse e outros conteúdos nos canais do Ligue TV Digital, no YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Um abraço, uma boa viagem e até o próximo.